Fala galerinha, aqui quem fala é o professor João Vitor, professor de matemática aqui do Educa Mais Serrano. Hoje, pessoal, estaremos estudando, dando continuidade ao nosso estudo de raiz quadrada. E hoje, mais especificamente, raiz quadrada de fração, ou seja, raiz quadrada de número fracionário, como nos dois exemplos demonstrados aqui no quadro. Primeiro exemplo, raiz quadrada de 144 sobre 81. No segundo exemplo, raiz quadrada de 196 sobre 400. Bom, pessoal, como já vimos em aulas anteriores, raiz quadrada de um número é a operação inversa, da potenciação de um número elevado a expoente 2. Beleza? Então, a raiz quadrada de um número, o resultado dela, a raiz quadrada de um número é igual a potenciação de expoente 2 dessa raiz, ok? Então, da mesma forma como fazemos na raiz quadrada de um número inteiro, de um número natural, a raiz quadrada de um número fracionário, ou seja, de uma fração, basta nós resolvermos a raiz do numerador, e do denominador também, ok? E para resolver isso, qual é o passo que nós seguimos? A fatoração, ok? Então, vamos fatorar, nesse exemplo aqui, 144 e também 81, ok? 144, vamos fatorar pelo menor número inteiro, com exceção do número 1. Ou seja, o número 2 é o menor. Será se eu posso dividir 144 por 2? Creio que sim. Isso me dará o valor de 72. 72. E 72, eu ainda posso dividir por 2? Com certeza. 72 dividido por 2 é igual a 36. 36, posso dividir por 2? Também por 2. Isso vai dar 18. E agora, 18, eu posso dividir por 2 ainda? Posso. Por 2 dá 9. 9, posso dividir por 2? Posso fatorar por 2? Creio que não. Então, vamos ver por 3. Posso? Posso por 3. 9 dividido por 3 é 3. Por 2 não daria exato, ok? Por 2 daria 4,5. 3 eu divido por ele mesmo, que dá 1. Okay? Dessa maneira, nós concluímos a nossa fatoração. Agora, basta juntar os pares, já que trata-se de raiz quadrada, ou seja, índice 2. Vamos juntar os fatores de 2 em 2. Fazendo isso, nós iremos multiplicá-los. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Correto? 2 vezes 2 aqui. Também é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Nós iremos multiplicar os fatores em par, ok? A representação desse par é 2 elevado ao quadrado. E restou aqui o par 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Correto? E o que eu faço com isso? Com isso aqui, eu coloco dentro de uma raiz quadrada. Feito isso, eu posso simplificar essa raiz. Corto o índice e os expoentes, eu elimino o radical, sobrando apenas os números de dentro da raiz. 2 vezes 2 vezes 3. E isso me dá quanto? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Número 12. Então, a raiz quadrada de 144 sobre 81, encontrei a parte de cima no numerador 12, 12 elevado ao quadrado, ok? 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é a representação de 144. Por que eu coloquei dessa forma? Para poder livrar-me do radical depois e sobrar apenas os valores de dentro. Beleza? Feito isso, pessoal, encontramos a raiz quadrada de 144, que é o numerador da fração. Vamos agora calcular a raiz quadrada de 81.
Ó, 81. Fatorando 81, nós vamos encontrar os seguintes valores. Eu posso começar fatorando por 2? Não vou encontrar um valor inteiro. Eu vou começar por 3. Será se por 3 pode? Por 3, 81 dividido por 3 é igual a 27. Beleza? 27 eu ainda posso dividir por 3? Posso, ó. Dividido por 3 dá 9. 9 também posso por 3, que dá 3, e 3 é por ele mesmo, que dá 1. Ok? Dessa forma eu encontrei os meus fatores, vou agrupá-los de 2 em 2, ó. Vejo que encontramos dois pares, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Agrupo eles agora como potência, ó. 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ok? Coloco dentro da raiz quadrada. E dessa forma eu consigo simplificar e eliminar o índice da raiz com os expoentes. Assim eu elimino o radical, sobrando apenas 3 vezes 3, que é igual a 9. Ó. Então, esse aqui é o resultado é a raiz quadrada do meu denominador da minha fração, de 81. Então, eu posso representá-lo como 9 elevado ao quadrado. Fecho aqui a raiz. Agora sim eu simplifico para eliminar o radical, o índice com o expoente do 12 e o índice com o expoente do 9, sobrando 12 sobre 9. Beleza? E esse é o resultado da raiz quadrada. A raiz quadrada de 144 sobre 81 é igual a 12 nonos, ou 12 sobre 9. Vamos ver o próximo exemplo. Raiz quadrada de 196 sobre 400. Como eu vou resolver essa questão? Da mesma forma que eu resolvi essa aqui. Ó, eu vou fatorar o denominador e fatorar também o numerador e o denominador. Beleza? Encontrar a raiz desses dois números. Então, no 196 fatorando por 2, eu vou encontrar quanto? Quanto é 196 dividido por 2? Será se eu consigo encontrar um valor inteiro, um número inteiro? Com certeza, 98. 98 é o número. E agora, ainda posso dividir por 2? 98 eu posso fatorar por 2? Posso fatorar por 2. Vai me dar 49. 49 eu ainda posso fatorar por 2? Não vou encontrar um número inteiro. Por 3? Também não. Por 4? Também não. Você vai encontrar por 7. Por 7. 49 dividido por 7 é igual a 7. E 7 só pode por ele mesmo, que é igual a 1. Dessa forma, nós encontramos agora os dois pares de fatores comuns. 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7. Colocando dentro de uma raiz quadrada, ficará 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Como o índice é semelhante, é simétrico aos expoentes, nós simplificamos e eliminamos o radical, sobrando apenas 2 vezes 7, que é igual a 14. E essa é a raiz quadrada de 196. É igual a 14. Então, vamos colocar aqui raiz quadrada de 14 ao quadrado sobre a raiz quadrada de 400, que é o que nós vamos procurar agora. Beleza? Então, vamos apagar aqui para podermos calcular o valor da raiz quadrada de 400. Qual será o valor da raiz quadrada de 400? Fatorando 400. 400 eu posso fatorar por 2? Eu posso.
por 2 dá 200. 200 por 2 dá 100. 100 por 2 dá 50. 50 por 2 dá igual a 25. E 25 eu posso por 2? Não. 25 eu vou poder por 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 por 5 é 1. Dessa forma eu concluo a minha fatoração de 400. Juntando os pares e aplicando dentro da raiz quadrada, eu terei 2 vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ok? Agora eu simplifico. Para eliminar o radical, vai sobrar 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5 é 20. 20 é a raiz quadrada de 400. E eu posso escrever como 20 ao quadrado igual a 400. Escrevendo dessa forma, eu posso agora simplificar e eliminar o radical. Ó, corto o índice da raiz, que é 2. Corto o expoente 2 de 14. Corto o índice da raiz, o expoente 2 de 20. Isso vai sobrar, vai me restar aqui 14 sobre 20. E esse é o resultado da minha raiz quadrada. A raiz quadrada de 196 sobre 400 é igual a 14 sobre 20, ou 14 vinte-avos. Beleza, pessoal? E esse é o resultado dos nossos dois primeiros exemplos. Beleza, pessoal? Os nossos dois próximos exemplos são raiz quadrada de 9% e raiz quadrada de 225%. Bom, será se o resultado da raiz quadrada de 9% é 3%? Muito cuidado com as pegadinhas. Geralmente em provas vestibulares, eles colocam uma das opções como 3%. Mas está errado, ok? Não confunda. 9%, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Mas a raiz quadrada de 9% não é igual a 9. Não é igual a 3, beleza? 225% também não é a mesma coisa da raiz quadrada de 225. Então, precisamos nos atentar para isso. Bom, qual é o primeiro passo para resolver esse tipo de raiz quadrada? É transformar o número que está em formato percentual para a forma fracionária. Então, se você não sabe como transformar um número de notação percentual para notação fracionária, temos uma aula aqui no canal falando especificamente sobre esse conteúdo, viu? Então, 9% é a mesma coisa aqui. 9 sobre 100. Ok? 9 por 100. E 225% também é raiz quadrada de 225 sobre 100. Ó. Então, dessa forma, nós transformamos em notação fracionária. Agora, o que precisamos fazer? Calcular, né? Fatorar o numerador e o denominador. Da mesma forma como fizemos nos exemplos anteriores, que ficará da seguinte maneira. 9, vamos fatorar 9, que é o nosso numerador. 9 eu começo fatorando por 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por ele mesmo é igual a 1. Dessa forma eu fatoro o número 9. E eu coloco dentro de uma raiz quadrada 3 ao quadrado. Por quê? Tenho 2 vezes 3. 3 vezes 3. Eu coloco na forma de potência dentro da raiz quadrada para poder livrar-me aqui da raiz. Ó. E isso vai me dar o valor 3. Então, a raiz quadrada de 9, como eu já disse no começo do vídeo, é igual a 3. 3 ao quadrado. Beleza? Ó. 3 ao quadrado. Eu nem preciso colocar mais dessa forma. Nem preciso reescrever assim. Coloco apenas
3 sobre a raiz quadrada de 100. Então, qual que é a raiz quadrada de 100? Bom, gente, a raiz quadrada de 100 é igual a quanto? Vamos fatorar. 100 dividido por 2. Fatorando por 2 é igual a quanto? 50. Por 2, 25. 25 pode só por 5, que é igual a 5. 5 pode por 5, que é igual a 1. Correto? Então, juntando os pares, ó, de 2 em 2, eu terei raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é igual a quanto? Corto o índice, corto os expoentes, sobrando 2 vezes 5, que é igual a 10. Então, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Opa, vou fazer aqui de preto. É igual a 10. Ok? Bom, eu já concluí a minha operação. Ainda tem alguma coisa a ser feita aqui. 3 dividido por 10. Isso aqui pode ser transformado, né, em um número decimal. É um número decimal. Todo número decimal, pessoal, ó, 3 sobre 10. Vamos escrever aqui novamente o 3. 3. E o denominador é igual a 10, possui apenas um número zero acompanhado. Então, o que que a gente faz? A gente desloca a vírgula que está à direita do 3 uma vez, que é a mesma quantidade de zero que tem aqui no 10. Desloca uma vez, coloca a vírgula e coloca um zero. E dessa forma eu tenho 0,3 para representar 3 sobre 10. Se fosse 3 sobre 100, seria igual a quanto? Você ia colocar o 3, temos dois zeros aqui no número 100. Desloca uma vírgula, a vírgula uma vez, coloca um zero, outra vez coloca a vírgula e coloca o outro zero, ficando assim 0,03. Beleza? Temos uma aula falando especificamente sobre esse conteúdo aqui. Então, a raiz quadrada de 9%, pessoal, é igual a 0,3. Bom, dando continuidade, coloquei toda a questão aqui para o lado direito para ter mais espaço. Temos raiz quadrada de 225%. Então, como eu já falei anteriormente no primeiro exemplo, um número escrito em forma percentual pode ser escrito na forma fracionária, colocando o próprio número em cima e denominador 100, que essa é a forma fracionária de um número, de uma porcentagem, ok? Então, raiz quadrada de 225 dividido por 100. Como proceder agora? Eu vou fatorar tanto o numerador quanto o denominador. Então, fatorando o numerador, terei 225. Fatorando 225, terei 225 dividido por 3. Posso fatorar por 3. Isso vai me dar o valor 75. 75 ainda fatorando por 3 vai me dar o valor de 25. E 25 nós vamos fatorar por 5, que é igual a 5. 5 por ele mesmo, que é igual a 1. Então, fatoramos, né, 225. E isso vai me dar dois pares, né, que é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Isso aí, como trata-se de raiz quadrada, eu vou colocar dentro de uma raiz quadrada. Então, corto o índice, corto os expoentes, vai sobrar 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, 15 é a raiz quadrada de 225. Então, eu coloco aqui número 15 como numerador. Passa a barrinha e agora eu vou procurar a raiz quadrada de 100. Como já calculamos aqui no começo, ó, sabemos que é 10. Então, não precisamos fatorar novamente. A gente só coloca aqui 10. A raiz quadrada de 100 é igual a 10. Agora, precisamos transformar essa fração em um número decimal. 15 sobre 10. Como eu falei anteriormente, ó, coloca aqui o número 15. Beleza? Número 15.
Então, temos um zero aqui no denominador. Eu vou trazer a vírgula que está na direita, uma casa para a esquerda. Ó, conta uma vez, coloca a vírgula, ficando 1,5. E esse é o resultado da raiz quadrada de 225%. É igual a 1,5. Beleza? Então, pessoal, a raiz quadrada de 9% é igual a 0,3. A raiz quadrada de 225% é igual a 1,5. E isso é o que nós encontramos, 1,5. Ó, 15 décimos é igual a 1,5. 3 décimos é igual a 0,3. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aulinha sobre radiciação com número fracionário. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.